Amém, Jesus. Fique em pé, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Esse texto nos desafia, nos convida. Vivamos a justiça como os justos. Pensei bem em colocar esse tema dessa forma, não como justos. Aí você vai lembrar do que nós já meditamos até aqui. Lembra aqueles que têm fome e sede de justiça? São os justos, são os justificados. Então, vivamos a justiça como os justos. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Deus amado, nós queremos, diante do Senhor agora, pedir a iluminação do Teu Espírito Santo, a ação esclarecedora do Teu Espírito nas nossas mentes, avivando a nossa memória com o que já conhecemos da Tua Palavra, para aprendermos um pouco mais deste sermão que foi proferido pelo Teu Filho, que traz, Senhor, os princípios do Teu reino, a ação do Teu Espírito Santo para nos levar à coragem de vivermos estes princípios. Perdoa os nossos pecados, a fragilidade da nossa natureza humana que muitas vezes nos fazem esquecer disto, nos faz deixar de praticar aquilo que nós já conhecemos e aquilo que nós já temos aprendido e às vezes até mesmo ensinado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Levanta a nação justa do Teu povo nesta nação, para que através desta justiça vivida pelo Teu povo, a própria sociedade seja impactada, a nação seja influenciada pelo proceder justo dos Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A igreja pode assentar-se. Irmãos, a nossa Constituição Federal foi promulgada em 1988 e tem 245 artigos. E até outubro de 2017, nós temos as anotações dizendo que foram acrescentadas 104 emendas, 97 delas são emendas constitucionais ordinárias, 6 emendas constitucionais de revisão e um tratado internacional aprovado de forma equivalente à Carta Magna na nação. Aquilo que deve ser visto como o suprassumo da justiça de um país. Estava vendo aí um dado do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que desde a promulgação da Constituição em 1988, com essas emendas que foram acrescentadas e tudo mais, até final de 2016, as esferas federal, estadual e municipal, ou seja, a União, os estados e os municípios, editaram mais de 5 milhões e 400 mil normas e leis. É muita coisa, não, gente? Constituição emendada precisa ser, não é? Revisada, porque é feito por homens, é falha. Mas acrescentada de 5 milhões e 400 mil normas e leis. Não era para o Brasil ser um país perfeito, bem guiado, bem governado. Nós estamos experimentando um caos na justiça brasileira que deveria defender os direitos, ensinar os deveres, desde aquilo que ocorre dentro de uma casa, até mesmo aquilo que regula os procedimentos nos órgãos de mais altas esferas. Mas o que nós temos experimentado é a decepção e a desilusão cada vez mais, que nos surpreende, eu nem sei se nos surpreende mais. E aí fazemos algumas perguntas, e a pergunta dessa semana é porque o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Poder Judiciário,
cuja missão principal é defender a Constituição Federativa do Brasil, magistrados agem de forma tão desencontradas e tão controversas, tratando da mesma situação e usando as mesmas leis. Como é que isso pode ocorrer? Como é que nós podemos tratar de um assunto se, de repente, uma decisão é tomada desde a promulgação da Constituição, por 20 anos entendida de uma forma, e, de repente, numa semana, entenda bem, pastor Eliseu não está aqui defendendo um partido, nem citando o nome de A ou B, mas numa tacada o Supremo resolve contrariar tudo aquilo que já havia decidido e coloca em liberdade em todo o país 5.000 e poucas pessoas criminosas que atentaram contra a saúde do povo de uma forma violenta, que dizimaram famílias, e nós ficamos atônitos tentando entender que justiça é essa. Então o desafio nesta manhã é: vivamos a justiça como os justos. Então, como é que nós podemos viver como os justos e proceder e testemunharmos nesse contexto todo? A palavra de Deus responde. A palavra de Deus responde. Abra aí Isaías capítulo 64, versículos 6 e 7. Porque quando alguém se sente ofendido de ter sido chamado de você e não de Vossa Excelência, Vossa Eminência, sabe, de meritíssimo e outras coisas mais, quando alguém se ofende por um modo de tratamento, mas deixa passar ao arrepio da lei tudo aquilo que deveria ser considerado, então a nossa alma se aflige, porque estamos falando de justiça. Isaías 64, versículos 6 e 7, nos dá a explicação: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Sabe, aquilo que é visto como medida de justiça, aquilo que muitas vezes é evocada com as bravatas de quem realmente diz que entende, diante da palavra de Deus, destituída da justiça divina, é comparado com um absorvente usado, porque o trapo de imundície que aparece exatamente é o absorvente da época, aquele que se arroga diante da nação de ser aquele que está no Supremo, seja o que for, quando profere algo que é tido como justiça, mas destituído da luz divina, está comprometido com interesses humanos, é corrompido por tantas outras forças, e aí então a Bíblia diz: sabe o que é isto? Essa justiça toda, trapo de imundície. E nós olhamos e oramos e queremos nos comportar como cidadãos, e temos que nos comportar como cidadãos em momentos assim. Queridos, nós estamos caminhando aí pelo Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7. Essa introdução sempre é para orientar quem está nos visitando, quem está começando a frequentar agora. E Jesus aí nos ensina os princípios do reino de Deus, que deve ser testemunhado na vida daquele que é convertido. Volto a insistir nisso, porque às vezes alguns se confundem. Não é uma lista que eu tenho que pegar e viver para dizer que sou crente. É porque eu sou crente, eu vivo aquilo, porque Jesus vive em mim, e Ele é o padrão daquele modelo. Thomas E. Watson é um pregador puritano, o pastor Hernandes Dias Lopes sempre o cita e diz: olha, não tem como falar de bem-aventuranças sem citá-lo, porque realmente ele gastou-se no seu ministério, nas suas pregações. Há uma edição das bem-aventuradas, e logo na introdução ele diz assim: a bem-aventurança é o alvo que deve ser atingido, é o centro do qual devem partir todas as linhas da vida, é a flor da alegria dos crentes, é aquela condição abençoada na qual devem ser achados os servos de Jesus, conforme ele cita em Mateus 24, 46, bem-aventurado aquele a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Nós caminhamos pela bem-aventurança, que são a introdução do Sermão do Monte. E depois o presbítero Edmilson já nos ministrou, pregou numa manhã e uma noite, num domingo, sobre a nossa responsabilidade como sal da terra e luz do mundo, em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. E agora então nós chegamos nesse texto de Mateus 5, 17 a 20, que onde Jesus nos fala do seu compromisso com a lei, com a justiça divina, e como sempre nos determina a cumprirmos tal compromisso.
O crente, ele é um cidadão do céu, mas tem que viver uma vida com esse compromisso como cidadão do céu, sendo e testemunhando como cidadão da terra, mas não de uma forma legalista. Não porque a lei manda, ou porque o guarda está olhando, ou porque tem uma câmera filmando, mas ele o faz porque o seu testemunho é viver de uma forma justa. As leis dadas por Deus no Velho Testamento, desde Moisés até os dias de Jesus, foram acrescentadas, assim como se faz com a Constituição, mas a lei de Deus é perfeita. Por que inventar e acrescentar? Pois fizeram, os líderes religiosos fizeram, de modo que o Código de Leis dos judeus tinha 613 preceitos, 365 deles de proibições. É nesse contexto que Jesus vai ministrar neste momento, porque a maioria estava agarrado nessas leis, a maioria entendia que bastava praticar a lei, e o desafio era cumprir toda a lei, mas humanamente falando, é impossível cumprir a lei. Alguns anos atrás, um americano resolveu fazer isto, o fez durante algum período, prometo a vocês que pesquise e volto com o dado correto, mas não conseguiu cumprir, porque quando ele começou a fazer, começou a ser perseguido, e ele mesmo, por sua limitação, não conseguia fazer muita coisa, mas havia essa exigência daqueles que detinham aquilo que era o status de poder, quem sabe um STF da época. Em Mateus capítulo 23, versículos 1 a 4, Mateus 23, 1 a 4, Jesus se refere a isso dizendo assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O judeu, ele entendia que para ser perfeito, ele teria que cumprir tudo aquilo como regra de vida, mas falhavam por causa da depravação total, que nós estudamos e conhecemos muito bem. Não é possível, porque se fosse possível, mereceríamos alguma coisa da parte de Deus, e então Deus seria falho na sua posição de Deus perfeito e misericordioso, de estender a mão justamente para alcançar aquele que é fraco e levantá-lo e alimentá-lo com a sua força. O apóstolo Paulo lamenta esta luta, né, expressando em Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20, essa dificuldade. Ele diz assim, Romanos 7, 19 e 20, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Se você fechou a Bíblia, abra novamente em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, porque nós queremos meditar nesse texto aí, sobre vivermos a justiça como os justos. Em primeiro lugar, isso é possível? É possível, sabe por quê? Jesus cumpriu a lei. Veja comigo aí os versículos 17 e 18, Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. O Senhor Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir. No modo como está escrito em Mateus, o sentido da palavra foi traduzido aí por revogar ou contrariar, o sentido é de desmantelar, sabe, de destruir. Então, alguns, e ele deixa bem claro no modo dele falar, e que Mateus registra, a ênfase dada, é no sentido de dizer assim, não pensem, vocês estão andando comigo, vocês estão vendo eu fazer coisas no sábado, eu permito que os discípulos comam espigas no sábado, às vezes eu não lavo as mãos, não pensem que eu estou destruindo a lei, eu não vim destruir a lei, na verdade, Jesus está se referindo aqui a toda a lei, presta atenção no texto, toda a lei e os profetas, tudo aquilo construído pelo Pai, dado como forma de lei, e alguns estudiosos ficam tentando entender se Jesus estava se referindo também a esses acréscimos todos, no sentido de ser justo, cumprindo aquilo que for anexado à lei, e tudo aquilo que havia sido profetizado a respeito dele, tudo, ele diz, eu vim para cumprir, a lei determina, eu estou cumprindo esta lei. Ele caminhava para a cruz, só chegaria nessa cruz sendo perfeito. Homem algum poderia cumprir toda a lei, pois ele cumpriu toda a lei.
Ele percorreu cada um dos detalhes dos profetas, desde que iria nascer numa manjedoura, sendo gerado pelo Espírito Santo no útero de uma virgem, até o momento em que ele vai padecer como varão de dores. Todas as coisas são cumpridas pelo Senhor Jesus. Nós podemos cumprir como justos, porque Ele, o justo, o cumpriu por nós. E Ele diz então: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando Jesus diz até que o céu e a terra passem, Ele está se referindo aí à transitoriedade da terra, porque as coisas criadas por causa do pecado vão acabar, mas a palavra de Deus, a lei de Deus, não pode, ela é eterna. O fim da humanidade e o mundo como nós conhecemos, até o refazer através do próprio Senhor Jesus voltando, o novo céu e a nova terra, até que isso se cumpra, nossa humanidade vai caminhar sendo evangelizada, elementos humanos em toda a terra sendo transformados, mas este mundo não será transformado, ele será destruído por causa da ira do Senhor, do juízo do Senhor, em função do pecado da humanidade. Não se engane, tenho que lutar pela ecologia? Tenho que lutar, sou cidadão do céu, amo o que Deus criou, mas eu não posso alimentar em meu coração essa inocência, essa ingenuidade de que o mundo vai mudar e vai se tornar perfeito. Veja aí o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 a 13. Jesus diz: terra e céus passarão. E a palavra de Deus diz em 2 Pedro 3, a 13: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vivamos a justiça como os justos, porque os justos esperam a vitória final da justiça de Deus, que vai reparar todas as coisas. Ele diz: tudo passará, menos aquilo que Deus prometeu, menos aquilo que Deus afirma na sua palavra, porque esta é eterna e imutável. É interessante que Jesus usa aí a menor letra da língua hebraica, que é o J. A menor letrinha, ele diz: pois essa letrinha, sabe, como Moisés diante de Faraó, nenhuma unha Faraó. Deus disse, Deus vai cumprir. Ele usa também um acento que é colocado aí sobre, depois as vogais que foram acrescentadas no modo de escrever para a tradução, para dizer que Deus não pode falhar naquilo que Ele prometeu nos mínimos detalhes. Essa semana eu estava conversando com a irmã e ela disse: pastor, eu sei que os presbiterianos não acreditam muito nisso. Eu falei: espera um pouquinho, irmão. O presbiteriano acredita no poder de Deus sem limites. Nós cremos que Deus, ele não transforma só um dente em ouro, não. Ele pode fazer a pessoa toda virar ouro. Sabe, ele pode ressuscitar mortos, ele pode fazer qualquer coisa. Mas alto lá, o que a gente quer dizer é que o presbiteriano leva a palavra na mão e quer conferir, porque a palavra diz que nós devemos provar os espíritos para saber se realmente procedem de Deus. Nós queremos dar glória a Deus por aquilo que Ele faz, e não pelo que o diabo inventa ou o homem acrescenta. Senhor Deus diz: nada vai passar, nada vai falhar. Por isso nós não cremos em profetadas, em profetagens, no sentido de usar a palavra de Deus para passar um recado pessoal sobre o tipo de carro ou sobre alguma coisa na sua vida pessoal. Deus não age dessa forma. Ele age usando a sua palavra de uma forma completa para dar paz ao seu coração e orientar você nas coisas que você deve fazer. Nada vai falhar. Jesus diz: nem um i, nem um j, nem um tio, nenhum detalhe, nada que esteja na palavra de Deus pode falhar, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá. Por isso Jesus cumpriu toda a lei
percorreu todos os caminhos profetizados para satisfazer a justiça de Deus Pai, para honrar e glorificar. Então, ser humano algum, em tempo nenhum, poderia cumprir isso de forma cabal. Então, quando nós dizemos em Cristo Jesus, nós cumprimos, é porque Ele cumpriu por nós. Nós nos achegamos a Ele, entregamos a vida a Ele, reconhecemos e confessamos a Ele como nosso Salvador, o abraçamos nesse sentido, tomamos a nossa cruz e caminhamos dia após dia para que Ele viva em nós e através do viver dEle, a justiça que Deus procura por causa dEle, seja encontrada em nós e não por causa do legalismo humano. Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Meu genro preferido, eu não tinha pensado nisso, e o Valteni também lá no Data Show, mas tem o cântico do Ademar de Campos que junta, não para agora, vai pensando aí, se quiser vir passando o violão, mas para o final, só pensei nisso agora, me perdoe, ele mistura Romanos 10,4 com Romanos 4,25, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se é possível achar essa lei, senão o pessoal lembra, porque é só misturar os dois versículos aí. Ele cumpriu por nós, o fim da lei é Cristo. Como é que você vai fazer? Deixa Jesus viver na sua vida. É assim que você vai viver de uma forma justa. Em segundo lugar, nós devemos viver esta justiça como os justos, porque além de ver Jesus cumprindo toda a lei, em Jesus também somos capacitados a cumprir esta lei. Veja aí comigo os versículos 19. O Senhor Jesus dá uma palavra pesada com relação a isso, porque ele está usando aqui a visão de fidelidade. Jesus veio cumprir, não renegar a lei. Cada discípulo ensinado, quem violar um desses mandamentos, posto que dos menores, será considerado mínimo no reino dos céus. Aqui Jesus está reforçando o que nós já vimos nos dois versículos anteriores. A atenção é toda a lei, em seus aspectos maiores e menores, humanamente falando. Não existe nesse sentido, como alguém diz, pecadinho, pecadão, então não existe mandamentinho, mandamentão. Na visão de Deus, são mandamentos. Mas na visão humana, se nós podemos classificar entre pequeno e grande, entre menor e maior, então ele dizendo todo. Como é que você poderia? Não poderia. Como é que eu poderia? Eu não posso. Mas em Jesus nós podemos, quando vivemos a vida deste Filho de Deus que veio obedecer até a morte e morte de cruz. Por isso que Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, tem esse mesmo sentimento. Vivam da mesma forma. Sendo Deus, sendo o Supremo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Um homem, como alguém na humanidade, pode arvorar-se numa posição de supremo que pertence só a Deus. O erro começa daí, irmãos. Ninguém pode deter esse status que pertence só a Deus. Sabe por quê? Leitura que fizemos agora no plano anual. Herodes Antipas falou como um Deus e comido de vermes expirou, porque atentou contra a glória e a majestade de Deus. Misericórdia, Senhor. Contra homens e mulheres que se perdem nos devaneios das leis e da sua visão de justiça e se esquecem que são humanos e falhos e pó e estrutura fraca que não pode subsistir diante da glória de Deus. Como é que nós podemos viver como justos nesse sentido? Orando, clamando pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o mínimo que se espera daqueles que fazem e aprovam as leis é que cumpram essas leis antes de qualquer coisa em suas próprias vidas. E aí então, de acordo com o status, para o bem-estar geral da nação e todas aquelas outras coisas que você já conhece das falas políticas. O Senhor Jesus chama atenção para o fato disso. Aquele que perverte, mesmo que seja um menor disto, será considerado como mínimo no reino dos céus. Veja, Tiago capítulo 2, versículos 10 a 11. Tiago 2, 10 a 11. Ele diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Porque, ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Estamos orando pelo Brasil agora. Sabe por quê? Porque as coisas são de conveniência. Uma hora a lei vale, outra hora a lei não vale.
Uma hora eu aplico a lei quando é para, para que se estenda sobre determinado interesse meu. Outra hora eu me resguardo dessa mesma lei e procuro a maldita expressão de brecha da lei, porque lei que tem brecha, justiça que tem brecha, não está compromissada com o sim, sim e o não, não que procede de Deus. Crente que procura brecha de lei, irmãos, para resolver a situação, seja patrão ou empregado, seja de trânsito, seja o que for, está pecando contra o Senhor, porque tem que viver a justiça como um justo. E ele diz ainda que aquele que observar e ensinar será considerado como grande no reino dos céus. Jesus guardou toda a lei e os profetas, ensinou isso aos discípulos de forma tão obediente que, como eu já disse, chegou à cruz por isso. Por isso, o crente que guarda, ensina e o faz, não no sentido de se esgotar vivendo, olhando para uma lista enorme do que fazer ou não fazer, mas viver segundo o modelo que encontra em Cristo Jesus. Jesus ensina isto no caminho do discipulado, está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, e Deus, o Filho, o Deus encarnado, Jesus, se fará presente em sua vida. Crer e ensinar. Está na nossa, missionários, está na nossa grande comissão, não está? Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui está no sentido, cumprimos toda a lei em Cristo Jesus. Satisfazemos a Jesus com as nossas vidas, e aí passamos adiante através desse discipulado, e aí Jesus então confirma a sua promessa: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Crente que não vive esta realidade não pode ter certeza de Jesus na sua vida. Igrejas que não se agarram a este compromisso não pode ter a certeza de Jesus como seu guia, como aquele que vai à frente, como no passado, seja como uma coluna de nuvem ou de fogo, mas vai à frente do seu povo, guiando pelos caminhos, endireitando as veredas, porque Ele é o Deus, é o sol da justiça que brilha diante do caminho do seu povo e vai guiando passo a passo. Ao crente que guarda e ensina nesse sentido, Jesus garante essa recompensa, será considerado grande no reino dos céus. A gente já falou sobre isso, não é? Mas Jesus está falando aqui de galardão, uma coisa ainda um pouco, não muito clara para nós, que a gente vai inferindo de alguns estudos, mas o que Jesus está dizendo aqui não é por obra meritória, sabe, fazer isso e você vai receber uma recompensa porque fez, você vai receber a recompensa por causa da graça dele, por causa da misericórdia dele, da bondade dele. Mateus capítulo 25, versículo 21, quando Jesus conta a parábola dos talentos, ele ensina isto. Mateus 25, 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vivamos a justiça como os justos, irmãos. Jesus cumpriu toda a lei, Jesus nos leva a cumprir a lei. Em terceiro e último lugar, olhando para o versículo 20, isso é possível porque Jesus nos capacita a vivermos no excesso. Olha, irmãos, isso mexeu muito comigo, porque tem, às vezes, aquela mania da gente chegar só até aqui, né? Isso é o que me cabe. Recebi esta orientação. Jesus diz: olha, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus. O escriba, Esdras é tido como o primeiro escriba e teve uma vida de perfeição aos olhos de Deus, ia escrevendo o que Deus mandava. Os fariseus, uma classe religiosa de liderança que procurava viver realmente uma vida de santidade. Isso na origem, mas depois vem o legalismo, a fraqueza, e produz então duas classes que se tornou um peso. Por isso Jesus está sempre em tensão com essas duas classes, e são os que mais procuram Jesus para fazer armadilhas. Eles pegam a lei, chegam diante de Jesus e perguntam: é assim, para ver se Jesus vai tropeçar. Mas Jesus é a essência da lei. Jesus não sabe, ele não conhece a palavra, ele é a palavra encarnada.
Ele venceu o diabo, o Satanás no deserto, usando a palavra, mas nós vemos de uma forma clara que o diabo conhece a palavra, perverte a palavra, e de uma forma triste, ele se manifesta muitas vezes aqui, no meio dessa liderança religiosa. E quando Jesus diz a vossa justiça, quando ele se refere a essa vossa justiça, não é no sentido da minha justiça, senão iríamos contradizer tudo. Essa justiça que é produzida em mim, porque o fim da lei é Cristo que vive em mim, então é todo o meu procedimento por causa da justiça divina, como nós cantamos ainda agora, tudo que eu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti, é o reflexo daquilo que vem de Deus. A justiça do discípulo é testemunhada pelo mundo e pelo próprio diabo, através da sua vida como convertido. Não interessa se alguém está olhando, se alguém não está olhando, sabe? É como aquela ingenuidade, né? O camarada vai para a zona rural, anda no carro pulando, no caminhonetão pulando para lá e para cá e tal, de repente ele solta o cinto, sabe por quê? Não tem guarda. Mas a lei não foi feita por causa do guarda. A lei foi feita para que não arrebente a cabeça no volante ou no vidro diante de uma freada brusca. Essa é a essência da lei, mas o legalista ele não entende esse benefício. Ele pega a visão, sabe, daquilo que é para que o outro veja e ele possa então ser classificado. Então é nesse sentido que Jesus diz, olha, a vossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Esse exceder aqui significa, não é por legalismo. Esse copo d'água, já bebi ele todo, não enchi ele todo não. Mas se eu fosse fazer agora uma aplicação, eu encheria esse copo. Então, é como se Jesus dissesse, olha, a justiça dos escribas e fariseus é esse copo cheio, pois a justiça de vocês tem que transbordar. Tem que derramar. É mais, não no tipo de competição, que nos leva, como disse um pregador, que eu não me lembro agora quem foi, que a gente critica aquele fariseu que estava na parábola de Jesus orando, dizendo, eu não sou como este publicano, porque eu sou um religioso que dou o dízimo. E hoje, perigosamente, alguns dizem, Senhor, me abençoa, porque eu não sou como aquele fariseu, né, que condenou o publicano, eu sou muito melhor. Irmãos, a nossa justiça deve exceder a justiça daquele que é influenciado por causa do legalismo e do mundanismo, porque nós queremos agradar a Deus. Não é nem porque Deus está nos olhando para que Ele se agrade daquilo, é porque nós amamos a Ele. É a essência desse amor derramado no nosso coração, que nos faz diferentes dos religiosos com os quais Jesus sempre estava discutindo. Veja aí Mateus capítulo 23, versículos 5 a 7. Mateus 23, 5 a 7. Ele está se referindo aqui aos escribas e fariseus. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Deus trate conosco, irmãos. Daqui a pouco a gente vai citar mais um ano de organização da Fundação da Elce. Nós vamos aqui citar um prêmio que a capelania da nossa igreja ganhou. Isso é no sentido de quem honra, honra, mas nós não podemos nos perder na vanglória, entendeu? Não podemos nos ufanar por causa de cargos e ofícios e querermos reconhecimento e honrarias e tudo mais. Se você passar pela história toda da igreja, sem ser reconhecido, sem ganhar nenhum título, mas o fez de todo o coração, o Senhor Deus sabe aquilo que você está vivendo. Mas se você o fez querendo exaltação, querendo ser lembrado pelo que você fez, querendo ser lembrado pela sua capacidade, perigosamente está comprometendo esse ensino de Jesus. E é interessante que Jesus diz, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus não está ensinando aqui, irmão, salvação pelas obras. Vou concluindo aqui. Ele não está ensinando. Ele está apresentando aqui uma constatação de quem é salvo, não vai viver dessa forma. É isso que ele está dizendo.
Tá? Veja aí Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, para entender bem aqui. Jesus está dizendo assim, olha, vocês vão entrar no reino dos céus se vocês viverem e ensinarem, mas não é por causa das suas obras. Vocês vão entrar porque já tem essa garantia, porque vivem dessa forma. Sabe por que o contrário? Está em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nenhum de nós vai chegar ao céu por ter feito coisas boas. Nós vamos chegar aos céus pela graça de Deus. E é nesse sentido que Jesus diz, essa graça vai alimentar você, para que você viva de uma forma que exceda a justiça daqueles que acham que são justos pelos seus próprios esforços. Nós cumprimos de forma fiel a lei, transbordamos nesse cumprimento, porque Deus, através de Cristo Jesus, não a força da lei, mas o amor produzido por Ele no nosso coração, nos faz engrandecer Deus através da nossa vida, mesmo no momento em que você não estaciona onde não deveria estacionar. E agora eu sou idoso, gente, eu tenho uma plaquinha de idoso. Agora eu sei o que é você não ter nenhuma vaga e passar e ver um tanto de vaga de idoso e você ficar procurando e depois, de repente, vir uma mocinha toda lépida e faceira e entrar, me faz lembrar uma irmãzinha lá de Maringá. A moça parou o carro na vaga de deficiente e a mãe de uma moça da igreja viu e falou, moça, por favor, acho que você não observou, aqui é vaga de deficiente físico. Ela disse, eu sei ler, eu sei ver, eu sei muito bem. Ela falou, pois é, moça, é vaga de deficiente físico, não de deficiente mental. Tira o seu carro daí. Tira o seu carro daí. Não é porque ninguém está olhando, gente, não é porque a câmera está filmando. Exceder, ninguém precisa ver. E nem é Deus que está vendo, porque se Deus não, é porque eu amo a Ele. Gálatas capítulo 2, versículos 20 a 21. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja bem agora esse final. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu quero concluir fazendo esse desafio. Vamos viver a justiça como os justos. E nesta coisa toda que está acontecendo na nação, o nosso papel é dobrarmos os nossos joelhos, orarmos clamando ao Senhor, mas não nos omitirmos do nosso papel de cidadão, sem nos envolvermos com a violência, sem nos envolvermos com depredações e outras coisas mais que vândalos usam para tentar, pela força, impor uma determinada ideia. Mas oremos e hajamos de acordo com a justiça de Deus no nosso coração, vivendo de uma forma como os justos, que têm fome e sede de justiça e sabem que nós seremos consolados pelo fartar dessa justiça. Eu quero encerrar agora de vez, antes da gente cantar, enquanto ele está passando ali. Achou a letra, Valdemir? Então tá bom, gente, esse foi só a joia. Eu quero encerrar com esse texto, Mateus 22, 35 a 40. Eu creio que aqui fecha essa ideia que nós temos no sermão, olhando para esse ensino de Jesus. Mateus 22, 35 a 40. Sabe por quê? Quem está à volta de Jesus? Escribas e fariseus. São esses que estão ali à volta de Jesus. Mas o ensino de Jesus se dirige sempre a quem? Você se lembra? Aos discípulos. E em voga aqui está o que é que Jesus está dizendo? Olha, eu não vim contrariar a lei, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu toda a lei. E em Cristo Jesus essa lei é sintetizada. Vivamos este mandamento que Jesus nós vamos ler agora. E assim nele nós estamos cumprindo toda a lei. Mateus 22, 35 a 40. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Você quer cumprir? Você quer viver a justiça como o justo, como a justa de Deus? Viva esse primeiro e grande mandamento. Mas o Senhor Jesus continua. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer viver como justo? Além de amar a Deus, que você não vê, ama o teu próximo que você vê. E nesse próximo está amigos e inimigos. Gente que gosta de você e gente que não gosta de você. Isso é o ensino de Jesus. Não sou eu, é ele quem fala. Excede. O escriba e o fariseu só ama amigo. Ele odeia e persegue inimigo. O justo ama amigo e ora e ama os inimigos. E sabe como é que Jesus termina ali essa discussão? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus disse que não veio contrariar quem? Só a lei. A lei e os profetas. Entendeu, irmão, agora? Ele diz assim, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu cumpri tudo isso. E agora, então, vocês andem comigo. E através desse tipo de vivência, vocês vão cumprir. Sem peso, sem força, sem, pressão. Mas na ação do Espírito Santo. Vamos ficar em pé?